presidente Lula entrou de vez na articulação para aprovar o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Com o risco de ter a indicação derrotada no Senado, o Planalto conta ainda com a articulação de ministros do próprio STF para aliviar a tensão entre o governo e o presidente da casa, Davi Alcolumbre. Um almoço no Palácio do Planalto com o relator da indicação, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Este foi o primeiro esforço concreto de Lula para conseguir aprovar o nome de Jorge Messias. Rocha é vice-líder do governo, mas também muito próximo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E é no Senado que o advogado-geral da União precisa conquistar os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores para assumir a cadeira no Supremo. Com chances reais de o Senado barrar o nome de Messias, a insatisfação de Alcolumbre se tornou o ponto mais sensível da articulação. Nesse domingo, ele divulgou uma nota com duras críticas ao governo Lula. Acusou os setores do Planalto de tentar criar a falsa impressão de que divergências entre os poderes são resolvidas com cargos e emendas e disse que a demora para enviar a indicação de Jorge Messias ao Senado causa perplexidade. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reagiu. Pelas redes sociais, disse que o governo mantém o mais alto respeito e reconhecimento pelo senador. A ministra negou qualquer negociação de cargos ou emendas e afirmou que todas as indicações recentes, inclusive a de Messias, foram feitas com transparência e lealdade entre os poderes. A situação na esplanada é tão delicada que ministros do Supremo Tribunal Federal agem para tentar distensionar a relação entre Alcolumbre e Lula. Antes críticos da indicação de Messias, alguns deles atuam nos bastidores para destravar a votação no Senado, porque consideram que a indicação é uma prerrogativa do presidente e, por isso, deve ser respeitada. Mas o nome de Messias não é unanimidade na corte. Em nota, o ministro Flávio Dino se pronunciou sobre a indicação. Disse que nunca teve qualquer controvérsia com Messias e que estava em silêncio por uma prudente distância de um assunto politicamente controvertido. Dino acrescentou que, no momento próprio, após a legítima deliberação, é que poderá se manifestar, se for cabível. Messias tenta ampliar apoio entre parlamentares evangélicos, mas, segundo o presidente da bancada no Senado, enfrenta resistência. Ouvi o pedido dele de um encontro com os senadores e o que tenho feito, primeiro como irmão na fé e segundo como presidente, é conversar com os senadores se eles estão dispostos a se reunir com o senhor Jorge Messias, o advogado-geral da União, para que possam ouvi-lo. Até o momento, a maior parte não quer, mas há aqueles que estão se colocando à disposição para ouvir. Os presidentes da Câmara e do Senado estão incomodados com os métodos do governo Lula. A analista de política do SBT News, Basília Rodrigues, tem os bastidores direto do Congresso em Brasília. Basília, muito boa noite para você. Do que é que os parlamentares estão se queixando? Conta pra gente. Oi, tudo bem, César? Olha só, emendas e cargos não estão sendo suficientes para prevenir ou diminuir a crise aqui entre Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Tanto Davi Alcolumbre, presidente do Senado, quanto Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, estão reclamando que se sentem desrespeitados pelos métodos e lideranças de governo. Ainda que tenham razões aí diferentes, são desentendimentos que ocorrem ao mesmo tempo para o pesadelo do governo. Tanto Mota quanto Alcolumbre estão de mal de lideranças do governo de Lula. No caso do Senado Federal, o presidente Davi Alcolumbre diz que não gostou do método, da forma com que o governo anunciou que Jorge Messias era o nome para o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sabia da preferência de Messias, a preferência de Lula pelo nome de Messias, mas Alcolumbre alega que pior do que o conteúdo foi a forma, o anúncio, a indicação aconteceu num feriado, ninguém ligou antes para Alcolumbre para avisar que isso seria tornado público. Ele está, inclusive, sem conversar
conversar com o líder do governo aqui no Senado Federal, de onde eu falo, Jacques Wagner, que teria dado sinalizações de que Lula não indicaria exatamente naquela semana o nome de Messias. No caso, lá do outro lado do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, Hugo Mota está de mal do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. De acordo com aliados, ele tomou distância de Lindbergh depois de saber que o líder petista estaria comentando, fazendo comentários negativos, levantando opiniões negativas sobre Mota quanto a outras lideranças. Eles dois também estão sem conversar. Aliados de Mota dizem que não estão nem rompidos, estão rompidíssimos, que não há entendimento para um retorno. Todos esses sinais polêmicos e de perigo para o governo, entre 10 aliados do Palácio do Planalto, há uma certeza: Lula precisa assumir as rédeas, entrar para valer nessa articulação, conversar tanto com Alcolumbre quanto com Hugo Mota para não ter problemas maiores. Um ponto de análise só para a gente fechar aqui, César. Fica evidente, né, que cargos e emendas sempre terão seu valor, mas prestígio e deferência também estão muito bem cotados hoje aqui no Congresso. César? Vamos aguardar, Basília. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país.